Bem, fala sua opinião pra gente também, quero te ouvir sobre isso, né? Bolsonaro quer essa fotografia de fato, né? Mostrar que ele consegue ainda reunir um grande número de pessoas. Boa tarde. Boa tarde, Sarza. Boa tarde, Sakamoto, todo mundo que acompanha a gente nessa terça-feira de carnaval. Além do que o Sakamoto comentou, ou seja, sobre a questão do efeito nos apoiadores de Bolsonaro, e aí eu concordo enfim, com essa ideia de construir essa imagem, né, como o próprio Bolsonaro literalmente expressou, eu acho que tem uma outra função, digamos assim, esse chamado, esse evento, que eu acho que basicamente também tem a ver com Bolsonaro fazer um teste, medir se ele tem e de quem ainda apoio na classe política. Porque, no final das contas, tem isso também. A gente tem uma parcela da população, entre 15% e 20%, que segue ainda apoiando o Bolsonaro, a despeito, enfim, dessas denúncias, a despeito de tudo que a gente já viu. No entanto, tem uma questão que é a seguinte: a classe política é muito mais pragmática do que esse leitor mais fiel, esse apoiador mais fiel, que basicamente a classe política, os políticos estão pensando em si mesmos, nas suas reeleições, nas suas eleições, etc. Então, se Bolsonaro se tornar uma persona não grata a ponto de se tornar, digamos, tóxico, estar perto de Bolsonaro ou receber o apoio de Bolsonaro ou apoiar Bolsonaro, os políticos não vão hesitar, inclusive apoiadores dos mais fiéis, etc., não vão hesitar em soltar a mão do ex-presidente. Então, eu acho que esse evento também tem esse efeito, que é medir na própria classe política, porque Bolsonaro também faz um apelo para os seus apoiadores, para os seus pares, digamos assim. E ele diz, pede que as pessoas repostem. Então, no final das contas, eu acho que tem um teste também que é saber com quem Bolsonaro, na classe política, pode ainda contar. E aí a gente entra num cenário que ele é bem complexo, que entra o cenário das eleições municipais. Porque, a despeito do Bolsonaro tem se, digamos, enfraquecido do ponto de vista de viabilidade política, né? Perder direitos políticos, a possibilidade dele eventualmente se candidatar novamente, isso está ficando cada vez mais distante no horizonte, não só pelo processo de ter se tornado inelegível, mas inclusive com a possibilidade de que ele tenha até, inclusive, algo mais sério como uma prisão. Só que, por outro lado, Bolsonaro ainda é um cabo eleitoral nas eleições municipais importante. Então, para alguns políticos, ainda é relevante, isso que a gente, inclusive, tem até no próprio caso da cidade de São Paulo, é relevante ainda, de uma certa maneira, não se desvencilhar completamente e aproveitar tanto o apoio do bolsonarismo, quanto se filiar, de uma certa forma, ao bolsonarismo do ponto de vista político. Então, a classe política hoje está, principalmente apoiadores né, do Bolsonaro, numa situação um pouco complexa, porque nem pode ficar tão perto, porque pode ser tóxico, mas também não pode ficar nem tão longe a ponto de atrair, digamos, a pecha de serem traidores da direita ou alguma coisa assim. Então você tem um cenário aí bem complexo em relação também às eleições municipais. Perfeito.